presença, Deus. Realmente, Deus, te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos molhado todos os dias com o Teu Espírito Santo, Senhor. Que o Senhor Deus possa nos ajudar hoje à noite, Senhor, a entender o Teu texto, entender a Tua palavra, Senhor. E que o Senhor possa nos perdoar, Deus, porque transformamos o Senhor Jesus em uma questão de cultura, de moralidade, de religião, Senhor. Que nós venhamos, Senhor, a transcender isso e realmente, assim como aquela mulher, Deus, entender e encontrar o verdadeiro Cristo, Pai. Que nós venhamos, Senhor, a entender o privilégio que temos de ter encontrado o Senhor, de viver para o Senhor, Deus. Que toda a nossa religiosidade, todos os nossos paradigmas sejam quebrados esta noite, Senhor. E que através da exposição da Tua palavra, Senhor, nós venhamos, Senhor, a ser plenos de Ti, a ter a mente do Senhor, a ter o nosso pensamento levado cativo na Tua obediência, Deus. Que o Senhor nos abençoe nisso, Pai. Que o Senhor nos ajude nisso como igreja, Deus. Carecemos da presença e do mover do Teu Espírito nessa igreja. Carecemos, Senhor, da transformação do Teu Espírito, Deus. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, abre, Deus, a nossa mente, Deus. Só o Senhor pode abrir, Deus, o nosso coração, Deus. Então ajuda-nos, Senhor. Também ora por mim, Deus, e pedindo, Deus, que tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu pregar, Deus, seja tirado do Teu texto sagrado, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Deus, e use esse vaso perfeito, Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós começamos uma série aqui na igreja, provavelmente até o domingo que eu entrar de férias. Obrigado. Até o domingo que eu entrar de férias, vamos com essa série. A série se chama Encontros com Cristo. E por que eu comecei essa série? Porque nós precisamos transcender, ir além daquilo que aprendemos sobre Jesus. Nós precisamos ter Jesus no centro da nossa vida. Nós precisamos ter Jesus no centro da nossa igreja, da nossa família, da nossa religião. E por isso nós precisamos identificar essas mudanças e transformações que muitas pessoas tiveram ao se encontrar com Jesus. E o tema escolhido, o texto escolhido de hoje, é um texto muito conhecido, João capítulo 4, versículos de 1 a 26. Hoje vamos falar de Jesus, o desconstrutor de muros, aquele que destrói muros. Temos nos acostumado a ver Jesus como o construtor da nossa casa, da nossa vida, da nossa igreja, dos nossos relacionamentos. Isso tudo é verdade. Porém, Jesus é um desconstrutor de muros, alguém que derruba os muros, coloca abaixo os muros. E vamos ver isso hoje nessa história conhecida da mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus. João 4, de 1 a 26. Vamos ler. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de beber da água, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher:
não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondesse acertadamente ao dizer que não tens marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto isso falasse a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou-lhe Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito, e lhe é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo isso. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. A gente precisa entender o lugar que essa cena se passa. Ela se passa no poço de Jacó. Lá em Gênesis 33, versículo 18 e 19, Jacó compra um lugar, compra uma terra, e lá ele faz um poço. E esse poço é bem próximo ao monte Gerizim, que era um local sagrado de adoração para o povo judeu. Quando Israel se estabelece em Jerusalém, Jerusalém passa a ser um local sagrado. Porém, aquele povo que morava nesse ambiente ainda considerava que o local de adoração era aquele lugar. Então eles estavam no local sagrado, estavam numa terra santa, e é nesse ambiente que Jesus começa a falar de si mesmo a essa mulher. É interessante que de um diálogo corriqueiro sobre água, Jesus começa a expor o Evangelho de uma forma fantástica, de uma forma tremenda para essa mulher. Só que a gente percebeu uma coisa: o texto tem um erro geográfico. Versículo 4: entretanto lhe era necessário atravessar por Samaria. Na verdade, não era necessário atravessar por Samaria. Podia-se fazer a volta pela Pérea, que ficava atrás de Samaria. E os judeus faziam isso. O judeu, como adorava samaritano, para não dizer outra coisa, eles faziam uma volta de quilômetros para não ter que pisar o pé em Samaria. Então não era necessário passar geograficamente. Porém, esse encontro não foi ao acaso. Era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Deus tinha providenciado salvação a Samaria. Era uma providência divina passar por Samaria. Samaria é uma região odiada pelos judeus porque era uma região mista. Quando a Síria dominou Israel, eles colocaram muitos pagãos para conviver com os judeus, e se casaram, e a religião e a raça ficou misturada. Então o judeu odiava samaritano. Só que samaritano odiava o judeu. Então era uma coisa recíproca, um odiando o outro. Se a gente pegar o texto, a gente vai ver que a samaritana levanta vários obstáculos. Ela é grossa com Jesus. Ela é grossa. E os pés de água ela dá na lata de Jesus. Porque os samaritanos odiavam a Jesus, e muito provavelmente pelo modo de falar de Jesus e pela vestimenta dele, ela identificou que ele era um judeu. Só que, assim como a samaritana levantou muros para não receber Jesus no seu coração, nós levantamos muros, nós criamos barreiras, nós criamos desculpas. Só que Jesus é um especialista em derrubar muro. Vamos abrir Efésios 2,14. Esta mulher levantou diversos muros, diversas barreiras, para que o Evangelho não chegasse ao coração dela. E nós fazemos isso. Aliás, o ser humano é especialista em levantar barreiras para não aceitar o Evangelho, e Deus é um especialista maior ainda em derrubar essas barreiras. Efésios 2,14 diz o seguinte: porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade. O texto aqui em questão refere-se à inimizade entre gentios e judeus, que Deus não tem mais dois povos de Deus, não tem os judeus e a igreja. Deus tem um único povo, porque dos dois povos Ele fez um único povo, que é a igreja. Então Deus quebrou essa barreira, quebrou esse muro. Então Jesus, que normalmente é visto como aquele que constrói as coisas, Ele também é um derrubador, um desconstruidor, um destruidor de barreiras, um destruidor de muros. E o principal muro que nós colocamos é mental, na verdade. Note que a mulher aqui, a gente vai ver, ela
tem vários argumentos contra Jesus. É um debate, tem vários argumentos. Interessante que Jesus geralmente nem dá bola para os argumentos dela, já começa a falar do Evangelho. Mas ela tem vários argumentos. Por quê? Porque a batalha é ganha na mente. 2 Coríntios 10:4. Vamos abrir. Nós agimos muitas vezes como essa mulher. Quantos empecilhos nós colocamos para a nossa santificação? Quantos empecilhos nós colocamos para o amor ao próximo? Quantos empecilhos nós colocamos para a conversão? Quantos muros? 2 Coríntios 10:4 diz o seguinte: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais fortalezas? Quais muros? Destruímos vãs filosofias e arrogantes que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Então o Evangelho, as armas espirituais, elas trabalham na mente, destroem nossas vãs filosofias, os nossos argumentos, as nossas fortalezas, pegam o nosso pensamento carnal e colocam esse pensamento carnal obediente a Jesus. E foi exatamente isso que essa mulher fez. Ela levantou fortalezas, levantou muralhas no seu raciocínio, na sua filosofia, e Jesus pega esse pensamento carnal e coloca cativo a ele. Então essa é a ideia de Deus para a gente: pegar o nosso pensamento carnal, os nossos muros, e fazer o que? Colocar a nossa mente obediente a Ele. Toda a argumentação carnal que nós temos, e nós crentes temos, Jesus quer destruir. E a gente vê aqui nesse texto que a mulher levanta alguns muros, algumas desculpas. Primeiro, ela levanta muros culturais. Segundo, ela levanta muros morais. Terceiro, ela levanta muros religiosos. Então ela se encontra com Jesus e começa a colocar barreiras entre ela e Jesus, entre ela e o Evangelho. E Jesus destrói cada um, até que ela se rende. Então é um debate. Ela argumenta, Jesus dá a réplica e não tem crédito. É isso que ela faz. Primeiro, Jesus derruba os muros culturais. Versículo 4 ao 14 nos mostra isso. Muitas vezes a cultura, ela torna-se um empecilho, se torna sagrada, porque é um absurdo. Muitas vezes nós colocamos muros culturais ao Evangelho. Tal pessoa tem tatuagem, tal pessoa tem brinco, tal pessoa é homossexual. Só que Jesus não se importa com esses muros culturais. Ele derruba esses muros culturais. E nós adoramos levantar muros culturais. E esta mulher aqui levanta 3 muros culturais. Primeiro, o muro das raças. Versículo 9. Jesus está lá, está com sede. Ô moça, me dá água. O que ela fala? Como sendo tu judeu? Tu és judeu, tu está me pedindo água? Nós nos odiamos. Nós não gostamos uns dos outros. Nós estamos se matando há séculos. E tu, sendo judeu, tu me pede água? Os discípulos se escandalizam com isso mais à frente, no versículo 27, mostra isso. Que absurdo, né, se escandalizar com isso. Agora imagina a cena. Jesus está caminhando, está passando por Samaria, ou na parada ali. Está andando, teve que passar por lá. Senta, aí tem um travesti. Me dá água. O que a gente vai fazer? Samaria, eles odeiam Samaria. Samaria é pecado, Samaria é ímpia, é impura. Parada gay. A gente não vai uma parada gay. Jesus chega lá, pede um transformista: eu quero água. Aí ela percebe que ele, Jesus, é um pastor, um religioso, um rabino. Tu, religioso, me pedindo água. A cena foi exatamente essa, só que para a cultura deles. E essa mulher levanta esse muro e lembra essa rivalidade entre os dois. E ela levanta mais muros. Ela levanta o muro da diferença sexual. Versículo 9. Sendo tu, judeus, que pede beber a mim, mulher samaritana. Quer dizer, além de mulher, eu sou samaritana. O judeu praticamente, até hoje, o judeu ortodoxo praticamente não fala com a mulher em público, inclusive a sua esposa. Ele não fala com a esposa em público. Aí está ali Jesus falando com uma mulher em público que é samaritana e não é a esposa dele. E ela lembra:
é moralmente errado na nossa sociedade, é culturalmente errado você, Jesus, falar comigo. Imaginemos assim: Jesus está lá, está atravessando, tem um prostíbulo. Aí você pega Jesus à meia-noite falando com uma prostituta. A mesma coisa. A mesma coisa. Ela percebe que ele é um religioso e fala: sendo tu religioso, judeu, tu fala comigo, prostituta, mulher, e sozinho. Então os argumentos dessa mulher são racionais, são plausíveis. Jesus está quebrando toda a cultura vigente, porque era necessário passar por Samaria. E Jesus também não dá muita bola para isso, porque ela levanta o terceiro muro, que é o muro da tradição familiar. Versículos 11 e 12. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Na resistência dela, o que ela faz? Tu é maior que Jacó? Jesus fala: sou maior que Jacó. Então ela apela para a tradição dela. Imagina um muçulmano sendo evangelizado. Você está dizendo então que a minha religião está errada, o meu jeito de adorar a Deus está errado. Todos são muros que nós levantamos, que nós colocamos. Muros raciais, de preconceito, muros sexuais, de não é de bom tom fazer isso, e muros de tradição familiar. Só que Jesus derruba e desconstrói todos esses muros. Versículos 4, 7, 10, 13 e 14 mostra que esses muros culturais colocados pela mulher e que nós colocamos são derrubados por Jesus. E interessante é como Jesus derruba esses muros. Primeiro, como é que Jesus derruba o muro cultural da raça? Não ligando para a existência desse muro. Versículo 4: Entretanto, lhe era necessário atravessar por Samaria. Jesus sabia da história de Samaria, Jesus sabia dos samaritanos, do comportamento dos samaritanos, ele estava nem aí. Não se importou. Então, primeiramente, Jesus derruba esse muro cultural da raça, ou do homossexualismo, ou da prostituição, não se interessando se tal pessoa faz isso, porque tal pessoa precisa ouvir o Evangelho. Então ele vai lá. Só que nós levantamos esse muro, Jesus vai lá e derruba. Estou nem aí se você é samaritano. Não me importa se você é samaritano. E Jesus derruba os muros culturais, não ligando para o sexo. Se a mulher não é de bom tom que eu fale com você aqui, e daí eu falo, não ligando para a cultura. Jesus é a coisa mais radical que existe. Ele é contra a cultura. A cultura fala: não fale com aquela mulher em público, ela não é tua esposa, ela é samaritana. Eles falam: mas ela precisa de salvação. Então não estou nem aí para a cultura. E Jesus derruba os muros culturais oferecendo vida eterna. Aí é a questão: você vai no prostíbulo oferecer vida eterna, você tem que passar por lá. Deus te fala: vai lá e ofereça a vida eterna. Versículo 10: como é que Jesus derruba esses muros? Se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirás e ele te dará água viva. A mulher fala que, como é que ele pede água para ela? Ele não está nem aí para a resposta dela. Ele fala: você sabe com quem você está falando? Se você soubesse quem está falando contigo, tu que ia me pedir água, eu te daria água. Estou te oferecendo vida eterna. A você, mulher samaritana. Eu, judeu, ofereço a você, mulher samaritana, vida eterna. Cena moderna: eu, religioso, eu, Jesus, ofereço a você, transexual, vida eterna. Tomei aí, te ofereço vida eterna. Vem, beba de mim, vem para mim. E Jesus derruba os muros culturais, se mostrando muito maior que qualquer tradição familiar. Qual é a pergunta da mulher? Tu és maior do que nosso pai Jacó? E eu falo: sou. Versículo 13 e 14. Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Essa água que tu preza tanto, essa tradição que tu preza tanto,
Essa coisa que faz. Agora, eu tenho algo que satisfaz. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nela uma fonte de água, não um poço, mas uma fonte. E jorrará, ninguém vai ter que ir buscar, ela vai jorrar para a vida eterna. Então, a mulher apresenta vários muros culturais, várias barreiras entre ela e Jesus. E Jesus desconstrói todos esses muros, derruba todos esses muros. Como? Não ligando para a existência desses muros, porque não foi Deus que construiu esses muros, foi o homem. E que o homem constrói, Deus destrói. Escândalo, foi escândalo agora eu falar de homossexuais e prostitutas, exatamente, porque foi um escândalo Jesus falar com essa mulher. Tanto que os discípulos, no versículo 27, vamos ler, neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou. E por que ninguém perguntou? Porque tinha medo de Jesus, a resposta que eu receber. Mas é um escândalo. Os discípulos se escandalizaram com Jesus. Só que Jesus não derruba somente muros culturais. Ele derruba muros morais. Versículos 6, 15 e 18 vão dizer isso. Muros morais. E muitas vezes nós temos confundido moralidade com evangelho. O reino de Deus não é amoral nem imoral. O reino de Deus tem moral, tem ética, tem princípios, tem leis. Só que elas não são transitórias, elas são eternas e nunca vão passar. Só que tem uma coisa que pega um pouco pra gente nesse texto. Por quê? Porque nem a imoralidade é obstáculo para Deus. Nem a imoralidade de uma pessoa é obstáculo para que Deus salve essa pessoa. Muito pelo contrário, eu não vim para gente que está boa, eu vim para gente que está doente. Então, a mulher, conhecendo a vida que ela tinha, ela mesma levanta obstáculos morais para que o evangelho não chegue a ela. E provavelmente os discípulos levantariam os mesmos obstáculos morais para que Jesus não fosse essa mulher. E Jesus também não se importa muito. A mulher primeiro levanta muros morais contra Jesus. Versículo 15, 16, 17 e 18. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Então ela está pensando na coisa que é terrena. A gente demora para entender o evangelho, né? Jesus ignora a besteira que ela disse e fala. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tenho marido, pois 5 já tivesse, e esse homem com que tu vive não é teu marido. Quanto a isso falasse muito bem. Jesus agora manda buscar o marido dela, mas ela fala uma meia verdade. Jesus já é judeu, já está conversando com a mulher, ele tem uma água viva para oferecer. Se eu falar para esse cara que eu estou ajuntada, aí que ele vira as costas e vai embora. Ela fala uma meia verdade: eu não tenho marido. É verdade? Não é toda a verdade. Então a mulher levanta essa barreira: eu não tenho marido para chamar Jesus. Não tenho marido para chamar. Eu sei que você não tem marido para chamar, mas vai chamar o homem que tu vive, porque tu já teve 5. E esse que tu vive não é teu marido. E nós muitas vezes levantamos essas barreiras. Quer ver? Senhor, me perdoa em tal área, no meu temperamento ou na área sexual, porque eu tenho falhado. Aí Deus fala: tá, tem falhado em quê? A gente, até na oração, levanta muros morais. A gente tem uma moralidade falsa para entrar e falar com Deus. Deus, me perdoe porque meu temperamento tem sido ruim. Ruim em quê? Ruim em quê? A gente fala: Deus, eu não tenho marido. A gente não fala que já teve 5. A gente é igual a essa mulher. A gente fala genericamente, porque nós colocamos barreiras morais contra Jesus. Contra Jesus. Nós tentamos esconder de Deus nossos fracassos,
morais, nossos fracassos em todas as áreas da nossa vida, e quando confessamos, falamos meias verdades. Nós colocamos essa barreira. E a mulher aqui coloca essa barreira. Eu não tenho marido, não tenho marido para chamar. Então Jesus quer compartilhar água com outra pessoa. Eu falo, eu não tenho marido, eu não vou falar minha vida para ele, vou colocar um muro aqui para que ele não saiba da minha vida. É exatamente o que nós fazemos. E a mulher levanta muros morais contra ela mesma. O versículo 6 fala o seguinte: havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, ou meio-dia. Só que tem um problema: ninguém em Israel ou Samaria pegava água de poço ao meio-dia. Só o louco ia fazer isso. Ninguém vai no sol quente pegar água de poço. Se pega água de poço de manhã, que a água está fria, fresquinha. Só que a mulher tinha vergonha. Ela ia sozinha, não ia com as outras mulheres da cidade. Ela se auto-excluiu, porque era uma pecadora, porque era moralmente reprovável, porque era sexualmente falida, porque sua vida nessa área era uma vergonha. O que ela fez? Ela se auto-excluiu. O ser humano fez isso. Então olha o debate entre uma pessoa ferida, que levanta vários muros, e Jesus. É a mesma coisa que a gente. Como a gente resistiu para se converter? Como a gente resistiu para entregar o coração a Deus? Quantas desculpas, quantos muros nós colocamos? Como essa mulher faz. Mas a questão é que Jesus também derrubou esses muros. Jesus derrubou esses muros. Primeiro, Jesus derrubou os muros morais tocando na ferida. Como um bom médico, ele toca na ferida. Versículos 15 e 18. Jesus sabia qual era a grande aflição dessa mulher. A sua vida emocional falida, completamente destroçada. O que Jesus faz? Toca exatamente na ferida. Chama teu marido. Eu quero falar com teu marido. A questão é que Jesus sabia que ela não tinha marido, que o homem que ela vivia não era o marido dela. Se você contar 6 homens na vida, hoje em dia ela já seria chamada de muita coisa. Imagina há 2.000 anos atrás. Quando Jesus faz isso, sabe o que Jesus falou para ela? Vou parafrasear o médico. Eu sei que você fracassou moralmente. Eu sei que você é moralmente condenada pela lei. Mesmo assim eu falei com você. Eu ofereci vida eterna a você. O seu fracasso moral não é empecilho para mim. Vai e chama o homem com que você vive. Eu quero dar água a ele também. Notem o que Jesus falou para ela. Jesus sabia que ela era mulher, sabia que ela era samaritana, sabia que ela era fracassada moralmente, sabia que ela tinha uma vida sexual desregrada, sabia disso tudo. Jesus fala: eu vou falar com você e vou oferecer água a você, e eu sei disso tudo. Isso para mim não é empecilho algum. E tocou na ferida. Nós devemos deixar Jesus tocar em nossas feridas. Jesus sabe dos nossos defeitos, sabe das nossas falhas, sabe dos nossos fracassos. Ele sabe disso, não tem como esconder dele. Ele fala: vai chamar teu marido. Quer dizer, o homem com que você vive, que também está ilegal com você, este homem, eu quero dar água para ele. Eu sei que você tem um homem com que você vive e não é seu marido. Não precisa esconder de mim. Não precisa levantar essa barreira. Seja curada disso. Se ninguém aqui em Samaria te aceita, eu te aceito. Note que Jesus não mandou você parar no carro. E queria transformar aquela situação, aquela família. Como nós, igreja do Senhor, destruímos lares durante a história. Como a gente fez isso durante a história? Como a gente não deixa Jesus tocar em nossas feridas? Jesus confronta ela com a palavra dele. Somente a palavra de Deus pode nos curar, pode derrubar esse muro. Jesus também derrubou a autoexclusão da mulher. Lembra que a mulher ia pegar água escondida no meio-dia, no sol quente, porque ninguém queria andar com ela, tinha vergonha de todo mundo? Olha o versículo 28 a 30, vamos ler. Alguém pode ler.
Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha que interessante. Mulher não fala com homem, ela está falando com homem. Essa mulher ia sozinha no poço. Ela vai aonde? É a cidade. A pessoa tem vergonha de sair de casa, agora está indo no centro. Fazer o quê? Falar de Jesus. Ela tinha uma percepção ainda um pouco primitiva e errônea de Jesus. Um homem que me falou tudo quanto da minha vida. Mas talvez ele seja o Cristo. Jesus foi a primeira pessoa naquela cidade a aceitar ela. Quando ela foi aceita por Cristo, ela deixou a sua autoexclusão. E não interessava mais se os outros não aceitariam. Ela foi lá, tirou toda a vergonha dela, toda a humilhação que ela já tinha sofrido, e foi lá no centro da cidade falar: eu encontrei alguém que pode ser o Cristo. Jesus curou ela. Aqueles que falam de cura interior, isso é cura interior, um encontro com Jesus. Ela não regrediu, ela avançou. Ela esqueceu o passado, esqueceu as falhas e avançou e foi curada. Porque Jesus tomou iniciativa, porque era necessário passar por Samaria. Era necessário passar. Que mulher foi curada? Uma mulher samaritana, que teve 5 maridos e agora um homem que não é marido dela. 6 homens na vida dela. Jesus fala: eu estou falando contigo. Como a gente levanta muros. E como os muros são insignificantes para Jesus. São pequenos para Jesus. Só que a mulher continuou a levantar muros. Nós somos teimosos, nós somos duros. E o que Jesus faz? Continuou a derrubar muros. Então Jesus também derruba os muros religiosos. Versículo 19 a 26 vão tratar disso. Existia uma rivalidade muito grande entre Samaria e Jerusalém. Um lado dizia que a adoração era em Jerusalém, o outro que era em Samaria. A mulher aqui, ainda tentando se esquivar de uma decisão pessoal para seguir Jesus, ela levanta a sua última cartada. Tá, esse cara me derrubou na questão cultural, ele me derrubou na minha questão moral, agora eu vou levantar uma última cartada porque ele é judeu. A questão religiosa. Vem cá, Jesus, eu falo que tem que ser aqui, vocês têm que ser aí, e aí? A adoração se dá em Samaria, não em Jerusalém, mas vocês falam que a adoração se dá em Jerusalém. Talvez ela tenha achado que Jesus seja mais um judeu, tentando converter a adoração em Jerusalém. E agora, você é profeta? Eu vejo que o senhor é profeta. Então me diz, já que o senhor é profeta, onde é que se adora? Ela levanta muros religiosos, argumentando que ela tinha a religião dela e Jesus a dele. Versículo 20. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vocês aí judeus, dizem o quê? Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí? Quantas vezes nós falamos que tínhamos a nossa religião e nós levantamos esse muro? E quantas vezes nos esquivamos da decisão de seguir Jesus por causa de religião? E quantas vezes a igreja levantou muros contra ela mesma, falando mais dela, da denominação, do pastor, da música? Quantas vezes? Jesus era judeu. Jesus aqui não começou a falar da religião dele, do judaísmo. Quantas vezes nós contribuímos? A pessoa faz uma muretinha, nós ainda compramos tijolo para fazer mais muro. Porque a pessoa tem uma religião, mas eu sou batista, e nós batistas não batizamos bebê. E daí? E daí? Isso salva. Isso salva. Eu tenho minha religião, nós batistas, nós não falamos em língua sem interpretação do culto. E daí? Isso salva. A gente às vezes faz como Jesus não fez, vira um judeu. O que Jesus podia fazer? Não, é em Jerusalém que se adora. Acabou o papo. Não ia passar pelo último muro. Tem que ser em Jerusalém. Você está errado. Tem que ser em Jerusalém. O que Jesus faz? Derruba esse muro. E Jesus derruba os muros religiosos, se apresentando maior do que qualquer religião. Olha o que Jesus fala para ela: tu
versículo 21 ao 24. Declarou Jesus a ela: mulher, podes crer. Os católicos que dizem que Maria deve ser adorada, que Jesus chamou ela de mulher, e é um termo respeitoso, ele chama essa mulher de 6 homens de mulher também, mesmo termo. Todas as mulheres para Jesus devem ser respeitadas. Mulher, podes crer, está próxima a hora quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava vindo da onde? Da Judéia, ele era judeu. Eu estou vindo dos judeus. Mas a hora está chegando, de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus fala uma coisa chocante, absurdo. Nem aqui, nem em Jerusalém. Você com a sua religião está errada e eles com a religião deles estão errados. Interessante. Não vim falar de religião para você, mulher. Não vim falar de jeito de se adorar. Não vim falar de sacrifício. Eu não vim falar de liturgia, de método, de forma. Eu vim falar para você, mulher, que tem 6 homens, teve 6 homens, que é possível que você adore a Deus. E não precisa você ir para Jerusalém ou para um monte de Gerazim. Não precisa. Desde que você o adore em espírito e em verdade. Deus não está subordinado a nenhuma cultura, a nenhuma moral, a nenhuma religião. Deus estava ali, falando com ela. Ela só tinha que cumprir 2 requisitos. A adoração dela tinha que ser espiritual e verdadeira. Agora, se fosse em Jerusalém, se não fosse em Jerusalém, isso daqui não é casa de Deus. Nós somos a casa de Deus. Espiritual significa que o culto deveria brotar do coração, do interior. Jesus mostra que o Pai não está muito preocupado com formalidades, não, com o jeito de se fazer, com o ritual do samaritano ou dos judeus, não. Mediante o arrependimento e a fé, brotando aqui do interior, nós podemos cultuar a Deus. Inclusive aquela mulher, que provavelmente, talvez até do tempo dos samaritanos, fosse excluída. E esse culto tem que ser verdadeiro, isto é, em conformidade com a verdade. A sinceridade por si só não basta. E os samaritanos eram sinceros, os judeus eram sinceros, porém estavam longe da verdade por um motivo. João 14,16. Como é que se adora o Pai? Em espírito, espiritualmente, aqui dentro, brotando do coração, e arrependimento e fé, e de maneira verdadeira. Essa é a forma de se chegar ao Pai. E como se achega ao Pai? João 14,6 diz o seguinte: assegurou-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Toda adoração verdadeira passa por Jesus. O que é a voz daí? Olha, do seu coração, do seu interior, vem a mim que eu te levo ao Pai, porque eu sou a verdade. Porque eu sou a verdade. E a mulher ainda levanta mais um pouquinho que Jesus derruba. E Jesus derruba muros religiosos se auto-revelando o Cristo. Versículo 25 e 26. Jesus fala isso, que não é aqui nem lá, e ela tenta ainda, o que sobrou da sua fortaleza, um pedacinho de tijolo, ela ainda tenta se esquivar de Jesus usando ele. Fala, a mulher diz: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. Eu sei que tem uma disputa, que ele conclamou: adore Deus agora. Você pode adorar Deus agora, em espírito e em verdade. Você pode se render a Deus. Você não precisa ir a Jerusalém ou ficar aqui em Samaria. Deus pode lhe ouvir. Aí ele conclama ela a essa decisão, a esse ato de adoração, e ela fala: calma, calma, espera um pouco, calma. E quando o Messias vir, ele que vai decidir sobre isso, não é o Senhor, não é você. Ela tentou ainda se esquivar. O que Jesus fala? Ah, é? Ele que vai decidir? Tá bom então. Assegurou-lhe Jesus: eu que te falo sou o Messias. Raramente Jesus se coloca, se apresenta de maneira clara como Messias. Raramente. Mas muito raro. E aqui ele se coloca: tu és o Messias? Você que está dizendo Messias. Ela tenta levantar
O Messias vai definir como é que eu devo adorar. Então eu estou dizendo, criatura, em espírito e em verdade, porque eu sou o Messias, e aquele conclama ela a fazer isso, para que ela decida sobre ele e viva nele, e tome daquela água. Quantas vezes nós colocamos a nossa objeção? Meu jeito é Deus que vai decidir, está na palavra, já está na Bíblia. Minha forma de viver é Deus que vai dizer se está certo ou errado. Está nas Escrituras, já está revelada. Nós levantamos ainda um murinho. Interessante que, de uma simples conversa corriqueira sobre água, Jesus apresenta o Evangelho dessa mulher e cura essa mulher. Cura essa mulher. Fico imaginando possivelmente a alegria dessa mulher chegar em casa e falar para o seu marido: tem alguém que nos aceita. Tem alguém que nos aceita, tem alguém que me aceita, que quer me oferecer água viva. Esse alguém é maior que Jacó. Talvez ele seja o Cristo, seja o Cristo. Tanto não é que essa mulher foi curada que ela chega na cidade falando com todo mundo. É isso que acontece com alguém que se encontra com Cristo. Primeiramente, quando Jesus vem, a gente levanta muros. O que Jesus faz? Derruba os muros. Sua cultura? O que é cultura para quem é eterno? A sua moral, ele que inventou as leis. Sua religião. Fala de religião para Deus. Como a gente às vezes reduz Jesus e o Evangelho a uma expressão cultural nossa. Escândalo, mas que escândalo esse texto. Um homem falando com uma mulher que tinha muita má fama na cidade toda, sozinho, e nem os discípulos. Interessante que foi tão impactante isso na vida dessa mulher, que olha o que ela faz no versículo 28. A mulher deixou o seu cântaro, ela foi pegar água, esqueceu da água. Toma, Jesus é teu, quer a água? Toma tudo, toma essa água toda, eu quero o Senhor. Nós vimos nesse encontro com Cristo que o que nós somos é derrubado e reconstruído. O nosso orgulho, nossa cultura, o que nós somos é derrubado. A nossa moral ou a falta dela, que é o que nós fazemos, é derrubado. E o nosso orgulho religioso, o que nós queremos, é derrubado pelo Cristo. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós somos desconstruídos. Ele primeiro desconstrói, destrói aquilo que você é, para depois construir. Os nossos argumentos são colocados abaixo, a nossa mente é levada cativa em obediência a Ele, porque as fortalezas da nossa argumentação são destruídas, e aí, nesse vale de ossos secos, nasce uma nova criatura. Aí que a gente vem então a construir junto a essa rocha e deixá-lo derrubar tudo o que precisa ser derrubado em nossas vidas. Esse é o nosso Senhor, o Senhor que escandaliza os religiosos, que escandaliza a sociedade inteligente, mas se é necessário passar pelo pior lugar do mundo para falar com uma mulher que está sendo excluída, Ele faz. Ele faz. Ele faz. Vamos colocar de pé. Que a gente venha sempre a não nos esquecer disso. O que o encontro com Jesus faz? Eu pergunto à igreja: vocês acreditam que essa mulher foi a mesma mulher depois disso? Não. Porque o encontro com Jesus nunca nos deixa igual. Nunca. Nunca. Então, que os nossos muros, que eu e você, que nós colocamos, que nós criamos, as nossas argumentações, eu peço que nós deixamos Jesus argumentar, e o seu argumento, a sua palavra vai derrubar esses muros. Que nós, como igreja, nunca venhamos a colocar em empecilho a salvação de ninguém. Colocar muros onde Jesus não colocou. A gente não cometa esse erro. Porque se a gente cometer, Ele vai derrubar esse muro. Se tivesse discípulos aqui, essa mulher teria ido pegar e teria pegado água, teria ido para casa, teria morrido e ido para o inferno. Ainda bem que ela encontrou Jesus, não seus discípulos, né? Que a gente não seja nesse ponto como os discípulos, que a gente seja como Jesus. Aliás, Paulo faz uma coisa um pouco parecida quando ele encontra Lídia.
Ele começa a falar com a Lídia e entregar o evangelho para a Lídia. Tipo, ele não deveria fazer isso, é um judeu. Porque ele entendeu uma coisa, o evangelho é para todos. Então vamos agora fechar nossos olhos e vamos orar, agradecendo a Deus por essa graça, por esse dia. Luiz, ora para a gente. Mais uma vez a gente tem tido papo pela tua palavra e mesmo que a gente possa sair daqui realmente diferente, colocar em prática mesmo aquilo que a gente ouviu e Deus falar o teu evangelho, Deus viver o teu evangelho e as coisas acontecem no teu tempo e na tua hora, Deus. Nos ensina mesmo a ser teus seguidores, a Deus ser realmente aqueles que foram mudados e que tem poder através do nome de Jesus para estar mudando e transformando as vidas, Pai. No nome de Jesus que a gente ora e agradece por tudo, pedimos que o Senhor continue nos mudando, nos transformando dia após dia, com a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, essa graça que essa mulher encontrou, que o amor de Deus o Pai, que fez Jesus ir até ali, e a comunhão do Espírito Santo que ela recebeu, seja com todos vocês. O culto está encerrado.